Senhor para os irmãos. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, já é bem conhecido nosso. Os irmãos acharam? 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: porquanto estás escrito, sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. A nossa irmã estava louvando, e ela falava, né? Renova a minha vida, remova a minha pedra. E eu estava ali ouvindo a nossa irmã cantando e meditando ali em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 também, onde Jesus ele vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-á, buscai e achará. E eu estava pensando dentro disso que nós vamos observar que ali existem 3 verbos: o verbo pedir, o verbo bater e o verbo buscar. Então a gente vai observar 3 verbos ali naquela expressão de Cristo. E quando Jesus ele vai dizer pedir, está relacionado a confiar. Então o primeiro verbo, pedir, vai nos ensinar a termos confiança no Senhor. E ninguém para nós é mais exemplo de confiança do que o nosso pai Abraão. Nós podemos observar que as 3 maiores religiões do mundo, ela vai reverenciar Abraão. O islamismo vai dizer que ele é o pai ele é o primeiro Islã, né? O judeu porque ele é a raiz, e nós porque somos filhos de Abraão, segundo a fé. Então as 3 maiores religiões no mundo vai reverenciar a ele pelo seu ato de confiança que ele teve no Senhor, porque o Senhor aparece para Abraão e vai dizer para ele: Abraão, sai da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Abraão, ele vivia em um ambiente em Uz do Caldeu, onde ele era um homem muito próspero, muito rico. O seu pai Terá, ele fazia imagens e era comerciante de imagens. Então quando Abraão chega para o seu pai e diz para ele que o Senhor tinha falado com ele, seu pai: ué, tantos deuses estamos aqui, Abraão, e você vem me falar de um Deus desconhecido? Me diga o nome dele que eu faço um aqui para você. Poderemos até imaginar isso. Mas Abraão, ele fica firme na confiança do chamado de Deus na vida dele. E não foi uma vida assim que as coisas aconteceram de imediato na vida de Abraão, porque nós vamos observarmos que as bênçãos de Deus em nossa vida, elas são progressivas, elas não são de imediato. Aos poucos Deus vai fazer a obra em nossa vida. Então, meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade, confia em Deus, porque Deus ele está trabalhando em prol da sua vida. E a gente vai ver isso, né, também ali com o nosso amado Adão. A Bíblia, eu acho isso muito profundo. A Bíblia vai nos ensinar que de cada animal, Adão separava macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, até que bateu aquela curiosidade no coração dele: de tudo eu tenho separado macho e fêmea, e eu estou sozinho. Ó Senhor, cadê a minha esposa? Podemos dizer assim.
assim, né? Cadê minha esposa? E a Bíblia vai nos ensinar que caiu sobre Adão um sono profundo. E quando Adão ele acorda, ali estava a sua esposa. Ou seja, até no nosso dormir, o nosso Deus está trabalhando. Então podemos fazer como Abraão, confiarmos em Deus. E depois ele vai dizer o seguinte, vai dizer, ó, aquele que bate, se abre. Bater ali está relacionado à perseverança. Vocês lembram daquele desenho que eu lembro que eu via quando criança? Aquela corrida entre a lebre e a tartaruga, entre o coelho e a tartaruga. Vocês lembram disso? Lembra, né? A gente lembra desse desenho lá. Então o que acontece? Aquilo ali é fato. Fizeram uma pesquisa para saber se realmente aquilo era fato e botaram a lebre, o coelho e a tartaruga para apostar uma corrida. E a primeira coisa que você vai imaginar é o quê? Que o coelho vai ganhar. Não é isso? O coelho vai ganhar, isso aí de sobra, porque é um dos animais mais rápidos que se tem, mas é engano nosso. Quem ganha a corrida é a tartaruga. Aí a pergunta é, por que a tartaruga consegue ganhar do coelho? Porque a tartaruga ela é constante. Ela não se distrai. Já o coelho não, ele para, olha para um lado, olha para o outro, ao invés de ele continuar o caminho dele, ele volta, enquanto a tartaruga ela vai constante no seu objetivo. Ou seja, é a nossa vida relacionada a bater. Nós devemos ser constante a nossa petição a Deus para que Ele possa operar um milagre em nossa vida. Oh, Jesus bendito! E o maior exemplo de constância para nós, que eu vou imaginar, talvez os irmãos tenham outro, mas o maior exemplo de constância que eu imagino é Elias. Você pensa comigo, Elias chega para o seu moço, ele vira, convida os profetas de Baal para o duelo, e os profetas de Baal ficam ali o dia todo, chicoteando, chamando, e nada acontece. Então Elias chega a desdenhar deles, chega a zombar deles. Olha, chama mais alto, grita mais alto. Talvez ele esteja atendendo outro alguém, ou vai ouvir a oração de outro. E então de repente eles param, e Elias vai, ora o Senhor, fogo do céu desce, Deus opera o milagre. E depois de tudo aquilo, Elias vira para o seu servo e vai dizer para ele, olha, vai e diga para Acabe que a chuva virá. Olha, mas não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. E o que Elias vai fazer? Elias vai orar. Então tem momentos na vida que nós devemos nos gradear, no bom sentido, com o nosso Deus. Imagina que Elias ali, ele vai pelejar com o Senhor. Ele ora a primeira vez e nada. Ele ora a segunda vez e nada. E como os irmãos já conhecem, ele ora na sétima vez, até que o seu moço vem e chega para ele e diz para ele, olha Elias, eu vejo a nuvem como a palma da mão do olho. E ele diz, então fala para Acabe parar o seu cavalo, que a chuva está vindo. E uma coisa que eu acho interessante dentro disso aí, é que Acabe pega a sua régua e vai correndo, vai correndo, vai correndo. E era uma régua rápida, irmão. Vai correndo, vai correndo. E de repente Elias chega antes dele em Jeriá. Ou seja, ainda que os nossos inimigos saiam na frente, mas se nós perseverarmos no Senhor, nós chegaremos primeiro do que eles. Então a constância gera isso, a perseverança gera isso, é a vitória de Deus em nossa vida. Então não seja daquele crente que na primeira situação ele para, desiste, pensa em voltar, larga tudo. Não, meu amado, meu irmão, Deus tem uma obra na nossa vida e vamos continuar
vitória de Deus virá. Eita, Jesus maravilhoso. E no terceiro ele vai dizer: aquele que busca, encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Ali esse verbo está relacionado ao quê? A vitória de Deus em nossa vida. E a Bíblia é repleta de homens que serviram o Senhor e foram vitoriosos. A grande verdade é que a gente vai estudar a Bíblia e nenhum homem que serviu a Deus, você vai ver ele perdendo batalha. Você vai ver ele sendo derrotado. Mas ninguém tem um testemunho tão glorioso para mim, assim que eu olho, do que Josafá. A Bíblia vai nos ensinar que Senaqueribe toma posse do reino, e era 127 províncias aproximadamente, que ele agora vai reinar. Então você já reparou que quando o político ganha, o que ele quer fazer? Mostrar serviço, mostrar para o povo que pode, mas bom seria se você precisa, mas que o povo possa realmente confiar nele. Então ele assume o reino com essa expectativa: vou mostrar que eu tenho uma capacidade para dominar essas 127 províncias. E de repente vem uma conspiração e envolve quem? Josafá. E já viu naquele provérbio que diz que na briga do mar do rocheiro, quem sofre é o marisco? Já viu esse título popular? Na briga do mar do rocheiro, quem sofre é o marisco. Então o que acontece? Depois de eles terem arquitetado aquilo, os outros reis que queriam dar um golpe, o que eles fizeram? Saíram e deixaram Josafá sozinho. Você se vira aí, Josafá. Deixaram Josafá em uma situação extremamente complicada. E Senaqueribe, ele ali com o coração cheio de ódio, cheio de soberba, cheio de pretensão, o que ele pensa? Eu agora vou pegar ele como exemplo. Vou dar um exemplo para que o povo saiba que eu tenho condição de liderar eles e que nenhum outro dessas 126 províncias vem se levantar contra mim. Então ele pega mais de 180 mil soldados valentes e cerca Jerusalém de uma forma que não passaria nem o coelho, porque ele era estrategista. Então ele cerca Jerusalém de uma forma que não ia passar nem a alma de ninguém, ia passar ali, o negócio estava estreito. E a Bíblia vai nos ensinar que resta Josafá o quê? Aclamar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Tem momento da nossa vida, né? Que a gente olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não vê nada. Mas a gente devemos entender uma coisa: que quando as portas da terra se fecham, Deus abre uma porta no céu do seu povo. E as portas do céu se abrem para Josafá. E Deus vai dizer para ele: olha, da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. E a Bíblia nos ensina que Deus enviou um anjo e destruiu mais de 180 mil do exército da Síria. Por quê? Porque Josafá soube, sabia e confiou que a perfeita e verdadeira vitória vem do nosso Deus. Não vamos confiar em nada dessa vida, meu irmão. Vamos confiar no nosso Deus, porque Ele sim é a nossa bandeira. Eu vejo tanta gente confiando em tanta coisa nessa vida, mas a verdadeira pessoa que ela tem que confiar, e de maneira como Abraão confiou, de olhos fechados, é Cristo. Cristo nós podemos confiar de olho fechado, porque Cristo não nos chamou, Ele não nos tirou da servidão do pecado para que a gente fique pelo caminho, para que a gente seja envergonhado, para que os nossos inimigos riam de nós, zoam de nós. Deus nos chamou para nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então podemos confiar em Deus. Aleluia. E no versículo a qual nós acabamos de ler,
Pedro ele vai nos chamar a viver uma vida de santidade. Isso é muito importante na nossa vida. Vivemos uma vida de santidade, né? A santidade ela é progressista. Ela começa e vai, até a gente chegar à estatura do varão perfeito. Mas nós devemos entender que Pedro, ele vai escrever essa carta para a igreja com dois objetivos. O primeiro objetivo é encorajar os irmãos, é nos encorajar. O primeiro objetivo da carta de Pedro é essa, é nos encorajarmos. E o segundo objetivo da carta de Pedro é nos fortalecermos em Cristo Jesus. E a pergunta é: o que é coragem? É como se coragem é o mesmo sinônimo de uma firmeza de espírito. E a gente vê que a gente vive em um mundo em que as pessoas faltam esse controle emocional. Você já reparou que às vezes no trânsito, um fecha o outro, é uma xingação, é uma falta de paciência, que tu fica assim: Senhor, tem misericórdia. Então quando Pedro vai nos falar dessa firmeza do Espírito, ele está nos mostrando que nós temos a possibilidade de vencermos a nossa natureza humana. É isso que ele quer nos apontar. E qual é a primeira maneira que nós devemos fazermos para conseguirmos controlarmos as nossas emoções e passarmos a andar mais numa emoção espiritual do que propriamente numa emoção carnal? E a primeira maneira de nós alcançarmos isso é através da oração. A oração ela é fundamental para quem precisa e quer servir a Deus. E a oração ela tem 3 etapas. A primeira etapa, a oração, ela tem que ser verbal. Nós devemos orarmos sempre para nós mesmos se ouvir. Porque quando nós oramos e a gente mesmo ouviu aquilo que a gente está falando, a gente se concentra mais. Aí as setas do inimigo fica mais difícil de tirarmos a nossa intenção daquilo que a gente está diante de Deus. Então a primeira maneira é orarmos como? Falando. Segunda maneira é orarmos com atenção no que vamos falar. E a terceira maneira é orarmos com o coração voltado para Deus. Então quando nós oramos falando e a nossa mente está em Cristo e isso desce para o nosso coração, aí a gente entende o quê? Que toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Então nós precisamos disso. Precisamos que a nossa vida esteja mais nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem que entregam a sua vida a Cristo, mas com limitações. Isso aconteceu comigo no início da minha caminhada. Eu não tinha muito entendimento de cristianismo, então eu disse para o Senhor: olha, eu vou te servir de segunda a sexta, de segunda a quinta, mas sexta, sábado e domingo eu vou para os bailes, vou beber, vou fazer tudo aí. Aí chega na segunda-feira de novo, eu fico ali direitinho, até que Deus vira para mim e fala assim: olha, meu servo, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha, irmão, eu estava a caminho da igreja, eu chorei tanto com aquilo, mas eu disse para o Senhor: Senhor, se é dessa forma, então por favor me ajuda, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir, mas se tu estiver comigo, eu vou superar as adversidades da vida. Segunda maneira que nós devemos nos encorajarmos é buscando jejuarmos e consumir cada vez mais o nosso desejo carnal. Às vezes a gente vê que pessoas, elas jejuam para ganhar um carro, ele jejua para comprar uma casa. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas Isaías vai nos ensinar que o verdadeiro propósito do jejum é para nós termos uma aproximação com Deus. Então eles jejuam com
E o verdadeiro jejum é para quê? Para nós estarmos perto do Senhor. Lembra, os irmãos, alguma coisa? Nos lembra o povo no deserto. Eu até já disse isso aqui para os irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que Deus vai falar para Moisés: o povo peca, fica desnorteado, sem saber o que fazer. Então Moisés vira para o povo, vira para o Senhor, vira para Moisés, perdão, o povo vira e vai dizer: olha, Moisés, intercede o povo por nós. E o Senhor vai falar para ele, Moisés vai falar: olha, Senhor, nós precisamos que o Senhor vai conosco. E Deus vai dizer para ele: olha, se minha presença for no meio de vós, ela consumirás o povo. Então eu mandarei um anjo diante de vocês, eu abençoarei vocês, eu abaterei, eu jogarei por terra todos os seus inimigos diante de vós. Mas qual foi a palavra do povo de Moisés para o Senhor? Se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça sair daqui. Porque crente que é crente, ele quer a presença de Deus na vida dele. Aleluia! Isso é um crente de verdade, é a presença do Senhor. Hoje eu, conversando com a minha mãe, falei para ela um negócio que eu estou muito feliz. Aí ela virou para mim e falou: meu filho, isso é o que você sempre pediu, né? Entenda bem que eu não fui grosseiro com a minha mãe. A gente começa a falar: não, mãe, o que eu sempre quis para a minha vida, eu já tenho. Eu sou um homem realizado, e apesar dos apesares. Por quê que eu sou um homem realizado? A mesma coisa meu filho uma vez falou para mim: pai, o senhor não quer casar de novo para você ser feliz? Fala: meu filho, qual é o seu conceito de felicidade? O meu conceito de felicidade, meu filho, é saber que eu sou amado por Deus. Isso é minha felicidade, não é olhar para minha conta bancária e ver 100 milhões de dólares lá. A minha felicidade é saber que eu sou amado por Deus. Meu segundo conceito de felicidade é poder louvar e bendizer o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu estava lá na loja, aquele ventinho, fui para a sombra, um jeitinho, soprando. Aí eu olhando a bananeira lá soprando, graças a Deus que está ventando. Aí eu falava para o Senhor: Senhor, muito obrigado pela minha existência. Obrigado, meu Senhor, por eu existir. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me chamar para o seu projeto de salvação. Obrigado, Senhor, por eu estar na tua presença, louvando e bendizendo o teu santo nome. Então o crente de verdade, ele quer isso, ele quer ter a presença de Deus na vida dele. Aleluia! Terceira coisa que nós devemos aprender e nos fortalecermos é obedecermos à voz de Deus. Eu lembro que eu já falei isso aqui sobre Karl Marx, que ele vai dizer que Deus, ele é concedente. E eu fui estudar, eu não sabia, eu não sou. Tem que buscar o que é isso. O que é isso, concedente? Aí fui estudar. Concedente é quando a gente aceita uma determinada lei, alguma coisa, e aquilo que nós aceitamos passa a ter compromisso com a nossa vida. Então, quando nós obedecemos a Deus, Ele passa a ser concedente conosco. Então, se nós obedecemos a Deus, Deus lá do céu, pela sua infinita misericórdia, Ele abençoa e transforma a nossa vida e a nossa situação que estamos vivendo. Ele é concedente. Quarto lugar, segunda coisa que nós devemos aprender é que nós devemos estudarmos, que a lição falou, que a lição falou no domingo, né, sobre o ensino da palavra de Deus. Porque como a gente sabe, se nós não estudarmos, não botarmos combustível no nosso fogo, que é o conhecimento da palavra de Deus, a nossa chama do Espírito Santo, ela se apaga em nossa vida. Então nós precisamos da palavra de Deus. Então a segunda coisa que Pedro ele vai nos ensinarmos nesse versículo, nesse capítulo, nessa carta, é nós nos fortalecermos em Deus. E a pergunta é: como é que nós vamos nos fortalecermos em Cristo?
É nós deixando a nossa vida na mão de Deus. É quando você entende que não é você que faz, é Cristo que faz. Que você será direcionado pelo Senhor. Então a nossa vida, ela começa a se fortalecendo em Cristo Jesus. E a gente vai ver isso no discurso do Senhor, quando Ele vai falar: olha, bem-aventurados são os pobres. Pobre é aquele que está aos pés do Senhor, é aquele que reconhece a sua vulnerabilidade humana, a sua necessidade de que Deus precisa atuar na sua vida para que Ele possa resistir às adversidades dela. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar aos pés de Cristo, para que Cristo possa fazer a sua obra perfeita em nossas vidas. Mais uma, ele vai dizer: olha, seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Santidade para nós é diferente da santidade de Cristo. Tem uns que acham, vão dizer que é a mesma coisa. Amém, não vamos entrar nessa briga teológica. Amém, tudo bem, não tem problema não. Tem uns que vão dizer que é a mesma coisa, sendo que santidade está no ato de se separar para nós, ou de sermos separados. Cristo nunca teve no pecado para que Ele pudesse se separar. E mais, Ele não tem ninguém sobre Ele para que possa separá-lo. Então, o que seria a santidade de Deus? Aí está relacionado ao seu caráter, ao que Ele é, à sua essência. E a primeira característica de Cristo é que Ele é misericordioso. E eu já falei isso aqui, que misericórdia, se você dividir a palavra no meio, vai ficar miséria e córdia. Ou seja, misericórdia é aquele que bota o seu coração na miséria do outro. Então, mesmo nós, sendo um ser decaído, porque nós somos um ser decaído porque Adão caiu. Então nós somos um ser decaído. E mesmo nós, nessa situação de queda, podemos dizer de esquecimento, mas mesmo nessa condição, come a Deus, tem misericórdia de cada um que aqui se encontra nessa noite. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós somos bons ou nós somos melhores. Nós estamos aqui porque coube ao Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos separarmos para sermos povo seu. Aleluia! Segunda característica da santidade de Deus está relacionado ao perdão de Deus para as nossas vidas. Domingo nós falávamos da classe sobre Manassés, que para alguns historiadores foi a pior pessoa que já houve na história da humanidade. Homem que sacrificou os seus próprios filhos. A pessoa para fazer essa não está normal. Sacrificar seu próprio filho não pode estar no juízo perfeito. Ele sacrificava os seus próprios filhos. Manassés era adivinho. Manassés era um homem perverso. Alguns historiadores dizem que quem cerrou Isaías no meio foi ele. Segundo de uma ponta de uma perna a outra ponta da perna. Pega o serrote, cerrar Isaías nos meios. Então por aí a gente vê como esse homem ele era um homem sanguinário. Mas aquele que não ouve a voz de Deus, ele é obrigado a ouvir a voz dos açoites e a voz da corrente. Porque o que acontece? Jerusalém é invadida e ele é levado cativo, arrastado como um bicho, algemado na corrente, levado como se fosse um animal, e ele é levado para o calabouço esquecido, deixado lá. E a Bíblia vai nos ensinar que ele lembra do Deus dos seus pais e ora constantemente, com choro e com súplica. A Bíblia vai nos ensinar que ele se humilhou muito e muito, ou seja, quando é o muito é que ele já é muito. Então quando é mais muito é que ele se humilhou mais
a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro dele e trouxe ele de volta para reinar em Jerusalém, e reinou aproximadamente 50 anos foi o reinado dele. Por quê? Porque por pior que seja o nosso pecado, nada supera a graça de Deus. Aleluia. Talvez, meu amado ouvinte, tu tenha andado por caminhos errados, torto, achado que já não há mais esperança para você. Mas eu quero dizer para você que por maior que seja o pecado, nada supera a graça de Deus para a sua vida. Então a santidade de Deus está relacionada ao perdão para as nossas vidas. Amém?